Você já se perguntou por que algumas orações parecem não ser respondidas, enquanto outras, em um simples toque de fé, mudam tudo em questão de segundos? E se eu te dissesse que há um padrão oculto por trás de todas as vezes que Jesus curou alguém na Bíblia, e que esse padrão não só revela o coração de Deus, mas também contém uma chave esquecida que pode desbloquear curas e milagres em sua própria vida? Um segredo que muitos leem e não percebem, mas que, quando revelado, tem o poder de transformar a sua fé, sua saúde emocional e até mesmo o rumo da sua história? Há algo divinamente misterioso em cada cura que Jesus realizou. Nenhuma foi por acaso. Cada uma carrega uma mensagem específica, não só para quem foi curado, mas para todos nós que buscamos respostas, consolo ou um sinal de que ainda há esperança. Porque talvez, só talvez, esse vídeo não tenha chegado até você por acaso. O que o Espírito Santo quer te mostrar hoje pode ir muito além de um simples conhecimento bíblico. Estamos falando de uma jornada por todas as curas que Jesus realizou. E mais do que entender o que ele fez, você vai descobrir por que ele fez, como ele fez e o que ele ainda pode fazer na sua vida hoje. Existe uma linha espiritual que conecta todas essas curas, e essa linha passa agora, pelo seu coração. Talvez você esteja lutando contra algo que ninguém vê. Talvez tenha dores escondidas, traumas antigos, doenças físicas ou feridas na alma. Ou talvez você apenas esteja cansado, com a sensação de que sua fé não tem força suficiente para alcançar o impossível. Mas neste vídeo, você vai perceber que Jesus curou pessoas em todas essas condições e que ele pode fazer o mesmo com você. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nas Escrituras e percorrer uma trilha que poucos conhecem todas as curas realizadas por Jesus. Vamos analisar o cenário, o estado da pessoa, a reação de Jesus e o milagre em si. Você vai perceber que há uma revelação escondida em cada detalhe. E quando você entender isso, algo dentro de você vai despertar. Este vídeo é um convite do céu, um chamado à sua alma, uma chance de enxergar com outros olhos tudo o que Jesus fez e descobrir, talvez pela primeira vez, o verdadeiro poder da compaixão de Deus. Se você ficar comigo até o final, vai entender o que ainda está travando seus milagres. E vai receber uma direção clara para destravar tudo aquilo que o inimigo tentou paralisar na sua vida. Então, respira fundo, esvazie sua mente, desconecte-se do barulho lá fora, porque agora começa uma jornada espiritual profunda, uma jornada de fé, de cura e de reencontro com o Deus que cura feridas visíveis e invisíveis. Mas só quem assiste até o final vai entender por que Jesus cura e por que ele ainda quer curar você. Jesus havia acabado de descer do monte, onde havia proclamado verdades eternas no Sermão da Montanha. As multidões ainda o seguiam quando um homem se aproxima. Não um homem qualquer, um leproso. Naquela época, a lepra era mais do que uma doença física. Era uma sentença de exclusão, um sinal de impureza, um lembrete diário de vergonha, rejeição e isolamento. Aquele homem não só sofria com as feridas no corpo, mas também com as feridas invisíveis da alma, causadas por anos de rejeição social e abandono espiritual. Mas mesmo assim, ele se aproximou de Jesus. É aqui que começa o milagre, não com o toque de Jesus, mas com a coragem do leproso. Ele se ajoelha e declara: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Note bem, ele não disse podes, mas se quiseres. Ele já cria no poder, mas duvidava do interesse. Quantos de nós também cremos que Deus pode curar, mas não sabemos se Ele quer nos curar? Essa é a dor escondida de muitos corações, a crença na soberania de Deus, mas a dúvida em seu carinho pessoal. E Jesus, com uma resposta que ecoa até hoje como bálsamo sobre as feridas humanas, estende a mão, toca o leproso e diz: quero, fica limpo. E imediatamente a lepra desaparece. Jesus toca no intocável. Vai contra o sistema, contra a religião,
contra o medo do contágio. Ele quebra a barreira da separação e faz do excluído alguém digno de ser tocado. Sabe o que isso revela? Que a vontade de Deus é, sim, te curar. Que você não é repulsivo demais, impuro demais, perdido demais para receber esse toque. O mais impressionante é que Jesus poderia ter curado com uma palavra à distância, mas ele fez questão de tocar. Isso mostra que a cura de Jesus não é apenas funcional, é relacional. Ele não veio apenas para apagar doenças, mas para restaurar identidades. Quando Jesus toca o leproso, ele está dizendo: você pertence. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Você pertence. Você não está excluído. Você não está esquecido. Existe um toque reservado para a sua vida. Essa cura é um espelho. Porque muitos que hoje estão nos bancos das igrejas, ou até em seus quartos orando, carregam uma lepra invisível à vergonha, a culpa, o medo de não serem aceitos nem mesmo por Deus. Mas esse primeiro milagre registrado após o Sermão do Monte não é casual. É um lembrete divino de que a cura começa com fé e entrega, e que Deus, mais do que capaz, está disposto a transformar sua história. Talvez você tenha se escondido do mundo por causa de uma dor que não passa. Talvez esteja esperando, em silêncio, por um toque que confirme que Deus ainda está aí. Então ouça com atenção: o mesmo Jesus que tocou o leproso está prestes a tocar áreas da sua vida que você nem acreditava mais que poderiam ser restauradas. E este é só o começo da jornada. Na cidade de Cafarnaum, um homem inesperado se destaca. Não era um fariseu, nem um discípulo, nem mesmo um judeu. Era um centurião romano, comandante de uma centena de soldados, estrangeiro, gentio, representante do império opressor. Mas esse homem tinha algo que muitos religiosos daquela época não tinham: fé verdadeira. E mais do que isso, uma fé humilde. Seu servo estava doente, paralisado e sofrendo horrivelmente. Esse detalhe é importante, porque naquela cultura, servos não tinham valor. Eram descartáveis. Mas aquele centurião amava seu servo como a si mesmo e foi em busca de ajuda onde ninguém esperaria que ele fosse, até Jesus. Veja a beleza disso. Um comandante acostumado a dar ordens, agora se dobra espiritualmente diante do carpinteiro de Nazaré. Quando encontra Jesus, o centurião não faz exigências. Ele não tenta usar sua autoridade ou status. Ele apenas reconhece a autoridade de Cristo e diz algo extraordinário: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Que fé é essa? Que confiança absoluta no poder da palavra! Esse homem acreditava que o verbo de Deus era suficiente. Jesus se admira. Sim, o Filho de Deus, que conhece os corações, se surpreende. Ele vira para essa multidão e diz: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Isso é forte. Porque Jesus está dizendo que a fé que mais o impressionou até aquele momento não veio do povo escolhido, mas de um gentio. Isso nos ensina que Deus não está procurando religião, está procurando fé. E então, sem tocar, sem visitar, sem rituais, apenas com uma palavra, Jesus cura o servo à distância. Naquela mesma hora. O milagre atravessa o espaço e o tempo. É uma cura que mostra o poder da autoridade de Cristo. Mas também é um convite para confiarmos no que Ele diz, mesmo quando não vemos imediatamente o que Ele faz. Quantas vezes você já se sentiu indigno de que Jesus entre na sua casa? Quantas vezes você já pensou que sua fé era pequena demais ou que seus erros o distanciaram do milagre? Mas veja, não é sobre merecimento, é sobre reconhecimento. O centurião sabia que não era digno, mas também sabia que Jesus era poderoso. E essa mistura de humildade com fé abriu as portas do céu. Você pode estar agora clamando por alguém que ama um filho, uma filha, um amigo, um pai, alguém distante. E talvez esteja se perguntando: será que Jesus pode fazer algo mesmo à distância? A resposta está aqui.
Basta uma palavra de Cristo para mudar tudo. E ele ainda fala. Ainda libera autoridade. Ainda honra a fé de quem crê mesmo em meio à dor. Este milagre não é apenas sobre um servo que se levantou da cama. É sobre um coração que compreendeu que a autoridade de Jesus é suficiente mesmo quando tudo ao redor parece sem vida. E se você crer, essa mesma autoridade pode alcançar agora áreas da sua vida que você pensava estarem fora do alcance divino. Era sábado, o dia sagrado. O dia em que nenhum trabalho deveria ser feito. Mas ali, no meio da sinagoga, Jesus encontra um homem com a mão direita mirrada, atrofiada, um membro morto, inútil, pendendo ao lado do corpo. E ao redor dele não havia compaixão, havia fariseus, homens de olhos afiados, prontos para acusar, para apontar. Eles não estavam ali para adorar. Estavam ali para vigiar Jesus e ver se ele ousaria curar no sábado. Jesus sabia disso. Ele via os corações. Via o orgulho religioso que escondia frieza e falta de amor. E ali, diante de todos, Jesus faz algo que nos ensina sobre coragem, sobre prioridade e sobre o verdadeiro significado de adorar a Deus. Ele chama o homem para o centro. Isso já é uma lição. Jesus sempre nos tira da margem, do anonimato, da invisibilidade. Mesmo quando o mundo quer nos esconder, ele nos convida ao centro da sua atenção. Levanta-te e vem para o meio. Aquele homem não tinha voz, não havia pedido cura. Ele não implorou, não se justificou, não explicou sua dor. Mas Jesus já tinha visto tudo e fez dele o protagonista de um milagre que confrontaria os corações mais duros. Então Jesus faz a pergunta que cala a sinagoga. É lícito, no sábado, fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Ninguém responde. O silêncio expõe o orgulho. E ali, em frente a todos, Jesus ordena: estende a tua mão. Parece simples, mas pense bem, o que ele está pedindo é justamente aquilo que o homem não podia fazer. A mão estava morta. E ainda assim, o comando é claro: estende. E aqui está a chave: a cura vem na obediência ao impossível. Quando aquele homem obedece, mesmo sem saber como, sua mão se restaura completamente. O que estava seco, sem função, sem esperança, volta à vida diante de todos. E com isso, Jesus revela algo profundo: o bem nunca espera a permissão da religião. Talvez você esteja como esse homem, com áreas da sua vida atrofiadas, com sonhos ressequidos, relacionamentos que perderam o movimento, uma fé que parece paralisada. E talvez você esteja cercado por vozes que dizem: hoje não é o dia. Você não pode. Não é o momento certo. Mas Jesus está te dizendo: vem para o meio. Eu te vejo e hoje é o dia. Este milagre nos ensina que a ordem de Jesus tem poder criador. Ele não apenas manda estender a mão, ele cria a possibilidade no próprio comando. Ele transforma o não consigo em fui restaurado. E isso não depende de ninguém além dele, nem da religião, nem da opinião dos outros, nem do tempo. Só da sua palavra. Se você sente que alguma área da sua alma está mirrada, sem vida ou esquecida, saiba que o Senhor te está chamando ao centro hoje e dizendo: estende, mesmo que pareça impossível. Porque é nessa entrega que a cura se manifesta. Eles estavam longe, não por escolha, mas por imposição. A lepra os havia condenado ao isolamento, à exclusão, ao esquecimento. 10 homens, 10 histórias de dor, 10 vidas interrompidas por uma mesma sentença: impuros. Eles não podiam tocar, não podiam se aproximar, não podiam ser vistos como gente. A única coisa que ainda podiam fazer juntos era sofrer. E foi nesse estado de miséria que Jesus os encontrou. Quando ouviram falar que Jesus estava entrando na aldeia, gritaram de longe: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Eles não disseram: cura-nos, nem exigiram nada. Apenas clamaram por misericórdia. E isso já diz tudo. Eles sabiam que não mereciam. Sabiam que estavam quebrados demais. Mas sabiam também que Jesus podia. E então vem o gesto que muda tudo.
Jesus não os toca. Não os cura ali, imediatamente. Em vez disso, dá uma ordem: vão e mostrem-se aos sacerdotes. A cura ainda não tinha acontecido, mas a fé é testada nesse intervalo entre a palavra e o milagre. Eles ainda estavam leprosos, mas obedeceram. E foi no caminho que foram curados. A lepra desapareceu enquanto eles andavam, enquanto obedeciam, enquanto confiavam. Isso nos ensina algo poderoso: a obediência. Sem garantias, é o solo onde brota o milagre. Às vezes Deus não cura na hora, mas Ele te dá uma direção. E se você andar, mesmo sem ver, vai experimentar a transformação. Mas aqui entra o detalhe que corta o coração dos 10. Apenas um voltou. Um samaritano, um estrangeiro. Um homem que não apenas foi curado no corpo, mas que percebeu algo maior: quem Jesus é. E ele voltou glorificando a Deus em alta voz, se prostrou aos pés de Cristo e agradeceu. Foi o único a voltar. E a esse, Jesus disse: a tua fé te salvou. Todos foram curados, mas só um foi salvo. Essa história nos faz refletir quantas bênçãos já recebemos. Quantas vezes fomos tocados por Deus, libertos, restaurados, guiados. E quantas vezes voltamos, não só com palavras, mas com vida, com entrega, com adoração? Será que temos sido como os 9? Ou como o 1? Há muitos que buscam a cura, mas poucos que buscam o coração do curador. Talvez você esteja em um caminho de obediência agora, ainda vendo a lepra em áreas da sua vida. Mas eu te digo, não pare de andar. Continue no caminho. A cura vem enquanto você anda. E quando ela vier, volte. Volte com louvor. Volte com gratidão. Porque o verdadeiro milagre é conhecer quem Jesus é. Jericó era uma cidade movimentada. As pessoas iam e vinham, preocupadas com seus afazeres, suas pressas, suas urgências. E ali, à beira do caminho, estava Bartimeu cego, esquecido, ignorado pela multidão. Ele não tinha olhos para ver, mas seus ouvidos estavam atentos. E naquele dia, ouviu algo diferente Jesus estava passando. E isso bastou para que seu coração explodisse em fé. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele gritou. Não cochichou, não sussurrou. Ele gritou com tudo o que tinha. Gritou com a alma. Gritou contra o silêncio de anos de dor. A multidão tentou calá-lo, como sempre faz com os que sofrem. Fica quieto, não incomoda. Mas Bartimeu gritou ainda mais forte, porque quando você está cansado de viver nas trevas, não há orgulho, vergonha ou formalidade que impeça o seu clamor. Bartimeu não estava apenas pedindo ajuda, ele estava dizendo: eu creio que este é o meu momento. E Jesus, no meio da multidão, parou. O Salvador que caminha entre os homens interrompe sua jornada por um clamor de fé. Jesus manda chamá-lo. E o cego, ao ouvir isso, faz algo surpreendente, lança fora sua capa. Era tudo o que ele tinha. Era o símbolo da sua condição, da sua dor, da sua identidade de mendigo. Mas ele joga fora. Porque quando a fé te chama, você precisa se despir do passado. Que queres que eu te faça? Pergunta Jesus. E Bartimeu responde: Mestre, que eu veja. Ele não pediu dinheiro, nem esmola, nem segurança. Ele pediu visão, porque mais do que melhorar a vida no escuro, ele queria sair da escuridão. E Jesus declara: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente, ele voltou a ver. Mas a parte mais bonita dessa história é o final. O texto diz que ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Ele não voltou para casa. Não correu contar aos amigos. Ele usou a nova visão para seguir o Salvador. Porque ver, de verdade, é enxergar a direção de Cristo. E quantos de nós estamos como Bartimeu? À beira do caminho. Cansados, ignorados, presos em rotinas de dor. Quantos de nós gritamos por dentro esperando que Jesus passe? Deixa eu te dizer algo, ele está passando. E se você clamar, com fé verdadeira, ele vai parar por você. Vai te chamar. Vai restaurar tua visão.
E se você tiver coragem de jogar fora sua capa, vai começar uma nova jornada ao lado dele. Não aceite viver encostado nas margens da fé. Jesus está passando, e quando ele chama, é impossível sair igual. Jesus havia saído da sinagoga, havia ensinado com autoridade, confrontado espíritos malignos, e agora entra numa casa comum, num ambiente íntimo, familiar. E é nesse cenário simples que acontece um dos milagres mais esquecidos, mas também um dos mais profundos. A sogra de Pedro estava com febre alta. Nada de possessão demoníaca, nada de paralisia, cegueira ou morte. Apenas uma febre. É curioso como Jesus não escolhe apenas os casos extremos. Ele também se importa com as dores diárias, os desconfortos corriqueiros, aquilo que parece pequeno demais para ser levado em oração. E ali, numa sala de casa, ele se aproxima, toca na mão da mulher e a levanta. E, imediatamente, a febre a deixou. E sabe o que ela fez? Começou a ser veloz. Esse detalhe é poderoso, porque o verdadeiro milagre não é apenas ser curado, mas levantar-se para servir. A cura vem com propósito. A saúde devolvida por Deus não é um fim em si mesma, mas uma oportunidade para retribuir, para amar, para cuidar. Quantas pessoas pedem cura, mas depois continuam vivendo para si mesmas? A sogra de Pedro, não. Ela entendeu que se Deus a levantou, era porque a missão continuava. Talvez você esteja vivendo uma febre emocional, uma exaustão que ninguém percebe. Você ora, mas pensa isso é tão pequeno, não quero incomodar a Deus com isso. Mas Ele quer entrar na tua casa. Ele quer tocar na tua mão. Ele quer te levantar. Porque nada é pequeno demais para aquele que te ama nos detalhes. Essa cura ensina que Jesus também opera no cotidiano. Ele cura no domingo da sinagoga, mas também na terça-feira no sofá da sala. Ele é Senhor das grandes libertações e também dos pequenos incômodos. E se hoje você está deitado, sem forças mesmo que seja só uma febre, saiba que Ele pode te tocar agora. E quando isso acontecer, levante-se e sirva. Sirva com alegria. Sirva com gratidão. Porque quem é levantado por Jesus nunca mais vive apenas para si. Este milagre é único. Primeiro, porque Jesus não chega nem a ver a pessoa que foi curada. Segundo, porque quem intercede não é um judeu devoto, nem um discípulo fervoroso, mas um centurião romano, um soldado estrangeiro, símbolo da opressão sobre o povo de Israel. E mesmo assim, ele se aproxima com humildade. Senhor, meu servo está em casa paralítico, sofrendo horrivelmente. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículo 6. É um pedido que brota de compaixão. Ele não está pensando em si mesmo, mas em alguém que trabalha para ele. Isso já revela algo poderoso quando a intercessão nasce do amor. Ela move os céus. Jesus se dispõe imediatamente, eu irei e o curarei. Mas aí vem o momento mais surpreendente. O centurião responde: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Mateus, capítulo 8, versículo 8. Que fé! Que reconhecimento da autoridade de Jesus! Nem os judeus, nem os religiosos, nem os discípulos haviam demonstrado tamanha confiança. Jesus se admira. Ele se impressiona. Ele declara que em todo Israel não havia visto fé tão grande. E então, diz vai: conforme creste, assim seja feito. Naquela mesma hora, à distância, o servo foi curado. Essa história nos ensina que a fé rompe barreiras. Que não importa a tua posição social, nacionalidade ou passado, se você crê, com humildade e convicção, uma só palavra de Jesus é suficiente. Talvez hoje você esteja intercedendo por alguém, um filho distante, um esposo incrédulo, um amigo enfermo. E talvez essa pessoa nem saiba que você está orando por ela. Mas Deus sabe. Deus vê. A cura não precisa da presença física de Jesus. Ela precisa da fé que reconhece sua autoridade. Uma fé que diz, eu não sou digno, mas tu podes. E talvez hoje,
Enquanto você escuta essas palavras, algo comece a mudar naquela pessoa por quem você ora todos os dias. Porque uma palavra liberada por Jesus, ainda que à distância, ainda que sem alarde, tem poder para transformar realidades inteiras. Se você chegou até aqui, quero te parabenizar de coração. Poucos têm a disposição e a sensibilidade espiritual de permanecer até o fim de uma mensagem como essa. Isso não é acaso. Isso é sinal de que o Espírito Santo está te chamando, despertando em você uma fome por algo mais profundo, mais verdadeiro, mais eterno. Ao longo deste vídeo, mergulhamos em curas que transcendem o físico. Vimos que cada toque de Jesus não era apenas sobre o corpo, mas sobre o coração, sobre a fé, sobre a alma. E agora, talvez você esteja sentindo aí dentro uma voz suave dizendo: "Eu também posso te curar." Talvez a ferida que você carrega nem seja visível. Talvez ninguém saiba da dor que você esconde atrás do sorriso. Mas Deus sabe. Ele viu cada lágrima, cada oração sussurrada no silêncio da madrugada, cada suspiro cansado. E Ele te trouxe até aqui por uma razão. Você não está sozinho. E se você está aqui até agora, é porque algo dentro de você se conectou com essa mensagem. Esse é o sinal que você pediu. Esse é o toque que seu espírito ansiava. Não ignore essa presença que te envolve agora. Há um poder se movendo em sua direção. Um poder de cura, de restauração, de renovo. Mas esse poder só se manifesta plenamente em quem se entrega, em quem diz: "Senhor, eu creio." Por isso quero te fazer um convite. Escreva nos comentários a seguinte frase: "Eu ouvi o chamado e eu creio na cura completa de Deus para a minha vida." Escreva essa frase como um ato de fé, como um testemunho público de que você está entre os poucos que foram até o fim e que saem desta mensagem marcados pelo toque de Deus. Quando eu ler o seu comentário, vou saber que você é um desses escolhidos que não apenas ouviram, mas acolheram o que o Espírito Santo está dizendo. E agora, ouça com atenção se esse vídeo tocou sua vida. Compartilhe. Não guarde só para você. Você pode ser o instrumento que Deus usará para levar cura à alma de alguém. Quantas pessoas você conhece que estão precisando de uma palavra como essa? Quantos estão perdidos, machucados, sem direção e poderiam encontrar a esperança através de um simples clique seu? Não subestime isso. Compartilhar esse vídeo pode ser um ato de amor, um ato de fé, um ato profético. E se você ainda não está inscrito neste canal, sinceramente, por quê? Se essa mensagem falou contigo, se você sentiu a presença de Deus, então você sabe este canal é um refúgio. Um lugar onde o Espírito Santo fala, onde a palavra se torna viva, onde o coração encontra respostas. Ficar sem se inscrever seria como ouvir uma voz do céu e fingir que não era contigo. Seria como ver uma luz na escuridão e virar as costas. Não faça isso. Inscreva-se agora. Ative as notificações. Faça parte desta família que cresce a cada dia, unida pelo mesmo desejo ouvir a voz de Deus. Aqui, você não é só mais um espectador. Você é parte de algo maior. Você é um escolhido que ouviu o chamado e respondeu com fé. Continue conosco. Não apague o fogo que Deus acendeu hoje em seu coração. Assista aos próximos vídeos. Volte para rever esta mensagem quando precisar. Compartilhe. Comente. Viva. E nunca se esqueça, uma só palavra de Jesus é suficiente para mudar tudo. E hoje, essa palavra foi liberada sobre a sua vida.